todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que esta paz viva e reine em os nossos corações, não só hoje, mas para todo o sempre. E com certeza, amados irmãos, você que nos escuta, se verdadeiramente nós nos esforçarmos e procurarmos estar andando de acordo com os ensinamentos da Bíblia, a paz prometida pelo Senhor Jesus reinará em nossa vida, não apenas neste mundo aqui em que vivemos, mas estará conosco até mesmo quando partirmos daqui. Aí é que teremos a verdadeira paz, reinando pelos séculos dos séculos em nossas vidas, amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Neste 1º de outubro do ano de 2017, também gostaria de expressar a minha alegria. Ontem realizamos um sonho, um plano, um projeto que já estava em nosso coração, em nossa mente, há meses, há anos, que era um dia ver esse espaço aqui feito um piso, um concreto, para que pudéssemos, em momentos, por exemplo, festivo, termos um espaço maior, por exemplo, véspera de Natal, sempre existe nas igrejas evangélicas um espaço e o povo se reúne para uma ceia, um jantar, véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, sempre a igreja, o povo se reúne para comemorar a despedida e a vinda do novo ano. E nós aqui, como os irmãos sabem, agora em dezembro já vai completar-se 4 anos que Deus nos deu a graça para inaugurarmos este templo. E todo final de ano aqui se faz uma festa, um jantar, e o espaço deixava muito a desejar. Era no barro, na pedra, na brita aí, na pissarra, entendes? E aquilo, eu confesso para os irmãos, passou esse tempo todo, mas não pense vocês que a gente se sentia super feliz da vida em ver tudo aquilo. Nosso desejo era um dia poder fazer isso que fizemos ontem, pela misericórdia do nosso bom Deus. E eu quero aqui agradecer aquelas pessoas que de bom grado, de coração, somaram conosco nesta empreitada. Eu quero agradecer de forma bem direta aquele moço que é popular entre nós, bem conhecido como o pescador aqui da igreja, tá? Que foi quem fez aqui a marcação, marcou aqui o ambiente. Eu estou me referindo àquele moço lá, foca nele lá, Marcos. Aquele carequinha que está ali atrás, o irmão Neemias, tá? Que foi quem marcou aqui o ambiente e tal, colocou aí a régua, o metro, e mediu e tal, tirou aí, como é que a gente chama? Nivelou o espaço aqui que seria feito o concreto. E começou a fazer levantando aí alguns tijolos, esse lado aqui, se não me engano, foi ele que fez. E também quero agradecer de coração o nosso irmão Cláudio Miro, que somou também muito conosco aqui ontem à tarde, na hora daquele sufoco. Também quero agradecer o nosso amado irmão Crelson, que nos ajudou e muito aqui, preparando o material, o concreto, colocando ali naquela bitoneira. Também quero agradecer o evangelista Isaías,
que trabalhou aqui igual burro de carga, sexta-feira à noite, acho que foi dormir, já passando das 11 horas, compactando aqui com aquele instrumento que no linguajar popular dos irmãos aqui do povo é o chamado picolé, tá? Aquele instrumento que se usa aqui para socar, compactar o terreno para poder colocar o concreto. Também agradecemos de coração o nosso amado irmão evangelista Gonzaga, que nos ajudou também e muito aqui nesse desafio. De maneira que eu, amados irmãos, não posso recompensar vocês, tá? Não posso passar para nenhum de vocês nenhuma recompensa, nenhum galardão, mas estejam certos de que aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e um dia virá buscar a sua igreja, ele não é injusto para se esquecer da vossa obra. E a sua palavra diz: sede, pois, firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Tá? É isto que nos diz a palavra do Senhor. Te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 11. Um dos salmos menores da Bíblia. Não é o menor, mas é pequeno. Tem apenas 7 versículos. Salmo de número 11. Um dos salmos de Davi. Que diz: no Senhor confio, como dizes, a minha alma. Fugi para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laço, fogo e enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Podeis assentar, amados irmãos. Como vimos aqui, a palavra do Senhor lida nesta noite aqui. Esta palavra que é viva e eficaz. E eu não quero me dirigir tão somente a você que está presente aqui, mas também quero me dirigir nesta oportunidade àqueles que estão, quem sabe, nos seus lares, numa distância aí. Eu quero crer que o som deste aparelho vai alcançar vários lares que estão aqui na circunvizinhança desta igreja, em um raio aí, quem sabe, de 100, 200 metros, estarão ouvindo a palavra de Deus. Meu amado ouvinte, a Bíblia Sagrada, nas palavras do apóstolo São Paulo, escrevendo em Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens.
Podemos falar isto com convicção. Podemos afirmar sem nenhuma sombra de dúvida que o desejo de Deus é salvar a todos. Está mais que provado, está provado que Deus tem um plano de salvação para o mais vil pecador. Está provado que Deus ama o mais vil pecador. Porém, uma coisa é importante, amados irmãos, você que está presente aqui e você que também não está presente, está ausente, mas está ouvindo aquilo que iremos proclamar nesta noite. Deus fez cada um de nós com o direito de livre arbítrio, o direito de ir e vir, o direito de viver a vida que bem queiramos viver. Deus nos fez com esse direito de livre escolha. Agora, uma coisa, eu e vocês que nos ouvem, é preciso pairar, pensar, refletir. Embora todas as coisas nos sejam lícitas, mas todas as coisas não nos convém fazer. Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não devemos jamais nos deixar ser dominada por todas essas coisas. Quando a Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, está dizendo que eu e você vivemos uma vida livre para fazermos o que bem quisermos fazer. Mas o que nós temos que fazer, amados ouvintes, amados irmãos, é procurar estar sempre atento, sempre apercebido para a palavra de Deus, porque ela foi no passado, é no presente, a nossa bússola, o nosso manual de instrução. Nós vimos aqui neste salmo, em tempos remotos, aí, quem sabe, passando de 3.000 anos atrás, Deus ali já falando através do rei Davi, sobre a recompensa do justo e sobre a recompensa do ímpio. O ímpio é aquele indivíduo, aquela pessoa que não tem compromisso com Deus, não quer compromisso com a verdade, com a sua palavra, com a Bíblia Sagrada, quer viver ao seu modo, do seu jeito, quer viver o padrão do mundo, mas Deus estabeleceu para cada um daqueles que almejam morar no céu um padrão de vida, um padrão de conduta. E o final do texto fala sobre os retos. Quem são os retos? São os íntegros, aquelas pessoas que temem a Deus, que estão preocupadas em obedecer a sua palavra, que estão com seus olhos tanto físico como os olhos espirituais voltados para a Bíblia, porque sabem que a lei do Senhor ela é perfeita e que ela refrigera a alma. Eles sabem que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, e os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos espirituais. Então aqueles que verdadeiramente pretendem morar no céu, estão focados na Bíblia, procurando viver a Bíblia, obedecer a palavra do Senhor, com certeza essas pessoas Deus chama de retos, Deus chama de íntegros, e essas pessoas naquele grande dia hão de ouvir do Senhor: muito bom, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que maravilha, amados irmãos. Porém, aqueles que não querem saber das coisas de Deus, das verdades de Deus, aqueles que não querem compromisso com a palavra de Deus, que o seu real compromisso é com as coisas deste mundo, com os prazeres do pecado,
olha o que diz, voltando ao texto, olha o que diz: sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção, ou seja, a herança, a recompensa que Deus tem para os ímpios, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Os retos serão bem-sucedidos. Os retos serão mais que felizes aqui e no além. Porque, primeiro, não podemos viver pensando tão somente nesta vida. Eu costumo dizer por aí que a maioria das pessoas, elas vivem como se não fossem mortais. Isso não é certo. Antes de ontem, sexta-feira à tarde, quando eu fui comprar esses 12 sacos de cimento que chegaram aí por último, eu chegando lá naquela empresa que vende cimento, tinha lá uma jovem, e eu aproveitei aquela oportunidade, a vendedora lá, eu aproveitei aquela oportunidade para rapidinho falar algo da palavra de Deus e tentar despertar aquela jovem. E ali, em poucas palavras, até porque ela estava no serviço ali, atendendo o telefone, quando você vai falar das coisas de Deus para alguém, irmãos, quando eu chego lá, não tinha nenhum telefone tocando. Ela estava só na sala. Uma porta de vidro grande, ela só e os funcionários lá fora. Não tinha ninguém lá com ela. Fiz a compra e comecei a falar de Jesus, os telefones começaram a tocar. Eu digo, já sei o que é. O inimigo, até nesses momentos, para querer atrapalhar, tá, usa. Como é que antes não estava tocando tanto? Tá? Mas de maneira que eu aproveitei ali, não querendo ser chato e nem cansativo, mas eu disse para ela que nós não devemos e não podemos viver como se não fôssemos mortais, e que o correto seria, cada dia de nossa vida, vivermos como sendo o último dia nosso aqui, tentando despertar naquela jovem a necessidade de se preparar para a partida deste mundo para o além. E o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque generoso é em perdoar. Mas as pessoas têm agido, têm procedido igual mula. A grande maioria procedem como se fossem animais. Não pairam, não pensam, não querem se converter ao Senhor. Quando a Bíblia, pelo mesmo profeta, me refiro a Isaías, dessa feita agora no capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados para que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Deus, falando através do profeta, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas as pessoas não fazem caso. As pessoas às vezes fazem nos odiar. Acham que nós somos chatos, radicais, quadrados, tá? E querem viver aí nesse mundão como se um dia não fossem acertar contas com o Senhor. E agora me fez lembrar, irmãos,
É bem verdade que é uma parábola, mas isso é uma realidade que se passa com muita gente. Me refiro à parábola do rico e Lázaro. Na parábola do rico e Lázaro conta que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que vivia todos os dias uma vida regalada e esplendidamente, que ao seu portão, pelo lado de fora, pairava um mendigo chamado Lázaro, o qual desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa daquele rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que veio a morrer todos os dois. Primeiro o mendigo. Agora a diferença, veja bem, amado ouvinte. Morreu o mendigo chamado Lázaro, que estava preparado espiritualmente, que quando aqui viveu, preparou-se para o dia da partida para a eternidade e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o paraíso. Agora também morreu o rico e foi sepultado. Foi para a sepultura. É evidente que todos foram à sepultura. Mas por que a Bíblia não diz que o mendigo também foi para a sepultura? Porque o salvo em Cristo, ele não morre, tá? Ele dorme. O salvo em Cristo, quando ele parte, mesmo que o seu corpo vá à tumba fria, mas a sua alma vai para o céu. Mas o rico, ele foi para a sepultura. Que sepultura também, nesse sentido, nesse particular, está se referindo um lugar de tormento, um lugar de separação eterna de Deus. E lá naquele lugar chamado Hades, chamado inferno, naquele lugar de sofrimento, aquele homem que quando aqui viveu, tinha e comia do bom e do melhor, vivia uma vida esbanjando, uma vida regalada, uma vida esplêndida. Agora aquele homem, aquela pobre alma, estava num lugar de sofrimento eterno. E levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ouvintes da palavra de Deus, pare e pense. O negócio é muito mais sério do que às vezes pensamos. E aí aquele homem, a resposta que teve foi: aquela miserável alma ouviu do próprio Deus, porque Abraão simboliza Deus nessa parábola. Filho, recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora Lázaro está consolado, está salvo, está no paraíso, e tu estás atormentado, de maneira que os daqui não podem ir para lá, e nem tão poucos de lá vir para cá. Ele naquele lugar de tormento, naquele lugar de sofrimento, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar na água a ponta do dedo e venha refrescar minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Amados irmãos, o negócio é sério. Esforcemos-nos cada dia mais para vivermos uma vida santa, uma vida pura, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de obediência à palavra de Deus, porque Jesus foi quem disse: e muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não operamos maravilha, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não curamos os enfermos. E Jesus lhes dirá de forma clara, de forma aberta, de forma bem explícita: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o negócio é sério.
tá? Alguém por aí afora pode estar expulsando demônio, curando enfermo, operando maravilhas e achando que porque Deus lhe usa com esses dons, a sua salvação está garantida de tal forma que ele pode aqui, ali, acolá, cometer atitudes injustas, atitudes ímpias, fazer, quem sabe, nas ocultas, alguma coisa que desagrada a Deus. Não, está sendo equivocado. Se a palavra de Deus diz: muitos me dirão naquele dia, em teu nome, Senhor, expulsamos demônio, curamos enfermo, operamos maravilhas. E Jesus vai lhes dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito vós que praticais a iniquidade. Vejamos, irmãos, o peso da responsabilidade que foi colocado em nossas mãos. Sermos fiéis ao Senhor, porque Jesus vai dizer tão somente para os fiéis: muito bom, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqueles que perseverarem até o fim, estes sim é que serão salvos. Portanto, fica nesta noite de domingo, neste 1º de outubro do ano de 2017, estas palavras de exortação, estas palavras de admoestação, que o Espírito do Senhor me usa nesta noite como instrumento seu para admoestar aqueles que estão ao alcance da minha voz. Prepara-te para encontrar-te com o Senhor, porque muito em breve Ele voltará, e conforme a sua palavra diz, para buscar um povo especial, uma igreja sem mancha, santa, pura, uma igreja que tem um padrão de vida, de conduta exemplar, que tem sido neste mundo de pecado, de delito, de depravação, que tem sido sal da terra e que tem sido luz do mundo. Isso fala da nossa conduta, da nossa atitude, do nosso viver exemplar, que Jesus cobra de cada um daqueles que são seus discípulos, daqueles que almejam morar no céu, porque é verdade, ele vem buscar o seu povo, mas infelizmente, muitos não estão atentando com a devida diligência, conforme a palavra de Deus nos ensina na carta aos Hebreus, no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 1: convém, pois, atentarmos com toda a diligência para tudo aquilo que temos ouvido, para que em tempo algum venhamos nos desviar delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão receberam a sua justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos? Só tem uma forma, uma maneira de escaparmos. Essa forma e esta maneira chama-se Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E o profeta diz: andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda, referindo-se a Jesus.